Eu sou a pessoa mais triste desse mundo. Tenho certeza absoluta disso. Eu sei demais, e é por isso que eu sofro demais. Você tem certeza que quer ouvir minhas lamentações? Acho que deve haver algo bem mais importante para fazer do que ficar se enchendo com meus pensamentos megalomaníacos. A internet está cheia de atividades por aí que podem fazer o seu precioso tempo valer a pena. Bom, eu avisei. Muita gente diz que meu problema é ser profundo, que eu deveria ser leve, que as coisas não precisam ser levadas tão a sério. Mas as pessoas que dizem isso não são leves de verdade. Elas só estão fingindo ser. E de tanto fingir, essas mesmas pessoas acabaram desenvolvendo uma dormência. Uma dormência que se tornou um eficaz instinto de sobrevivência. Eu cansei de ver o reflexo da tristeza nos olhos embriagados dos meus antigos amigos. Era demais para mim sentir o vazio daqueles corpos dançantes nas baladas, nos bares. O peso daquelas almas me incomodava, sabe? E é por isso que eu estou só. A verdade é que todo mundo foge da realidade. Umas pessoas mais, outras menos. E as mais corajosas fogem para sempre. Aparentemente, eu fui o único que decidiu parar de fugir das coisas. Antes que você me interprete mal, não estou julgando ninguém. Não condeno as pessoas que precisam fugir um pouco, porque sei que é impossível encarar a realidade contemporânea desse mundo absurdo. Mas não se deve fugir sempre. Todos os dias, a cada pensamento lógico que eu tenho, fica mais evidente como nada tem sentido ou importância. Eu nunca acreditei em um paraíso etéreo. Nem mesmo essa história de viver o agora funciona comigo, porque o agora está muito pior do que o ontem, e com certeza está menos pior do que o amanhã. Afinal, não é novidade nenhuma que ordem e progresso tornaram-se pura utopia. Ninguém entende o motivo da minha melancolia, e algumas pessoas até contribuem para o crescimento dela. Mas não pense que eu quero culpar alguém pela minha própria tristeza. Ninguém tem culpa, mas ao mesmo tempo todo mundo tem. Se eu fosse falar de todas as tristezas que arrasto comigo desde que eu nasci, você provavelmente se sentiria a pessoa mais feliz do mundo, ou morreria de tédio. Então, hoje eu quero falar somente das tristezas que eu guardei naquela caixa. Faz algumas semanas que eu descobri que sou a pessoa mais triste que já pisou nessa terra. Assim que descobri isso, coloquei a máscara e fui até a papelaria comprar uma caixa. Eu precisava de um depósito material para as minhas novas tristezas, porque dentro de mim já não cabia mais nenhuma. E eu tinha certeza que mais infelicidades chegariam para contribuir com o meu martírio perpétuo. Assim que entrei na papelaria, ganhei uma nova tristeza. Eu queria uma caixa azul, minha cor preferida. Mas aí a dona da loja me olhou e disse: "Não temos caixa azul, só temos roxa. Serve?" Comecei logo a chorar. Aquela mulher não entendeu o motivo do meu choro, como sempre acontecia nesse tipo de situação. Acho que ela pode até ter me julgado em silêncio. Quão fútil é uma pessoa que chora por causa da cor de uma caixa? Eu enxuguei as lágrimas e disse que levaria a caixa roxa, mesmo não querendo. Não faria diferença mesmo. Ao longo desses anos de profunda tristeza, eu compreendi que quando meus desejos estão nas mãos de outras pessoas, ou dependem de circunstâncias externas, há um índice de 101% de chance dos meus olhos ficarem molhados e da minha garganta tremer. Paguei um preço injusto por um objeto que nem queria, mas precisava. Respirei fundo, saí da loja e na calçada ganhei outra tristeza. Havia uma mulher sentada no meio-fio. Ela estava usando um vestido rasgado, pedia ajuda das pessoas, mas ninguém parava para saber exatamente o porquê aquela senhora estava pedindo ajuda. E quando digo ninguém, estou incluindo a mim mesmo. Eu até tive vontade de conhecê-la,
mas sabia que uma conversa só me traria mais tristeza. Ela precisava de ajuda, mas eu não era a pessoa mais indicada para ajudá-la. Por isso, a única coisa que fiz foi colocar R$ 20 na caixinha dela. Agora veja só, preste bem atenção no que eu vou dizer. Mesmo que eu seja a pessoa mais triste do mundo, há outras pessoas que também são tristes. Aquela senhora, por exemplo, sentia a dor das maiores tristezas que existem. Ela não tinha o que comer, nem onde morar. Você deve concordar comigo que a tristeza dela era uma tristeza e tanto. Eu nunca tive aquele tipo de tristeza, mas tenho muitas outras, e acredita em mim quando digo que umas tristezas são maiores do que as outras, mas todas elas são igualmente cruéis. Voltei para casa e abri a caixa roxa. Não tinha nada dentro dela. Era feia, sem graça, como tudo na minha vida é. Sei lá, sabe, eu esperava encontrar algo ali dentro. Não sei o porquê achei isso. Talvez tenha algo a ver com todas aquelas histórias que ouvimos quando criança, sobre tesouros perdidos e tudo mais. Mas o vazio nunca foi um problema. Ele é sempre um fato a ser considerado. Foi justamente o vazio que tornou aquela caixa roxa perfeita. Era tão vazia quanto a minha alma, e assim cumpriria perfeitamente a função de guardar as minhas mais novas tristezas. Peguei um papel e uma caneta. Comecei a escrever algumas palavras, mas a caneta falhou, e aí eu chorei de novo. Como já estava acostumado com esse tipo de coisa, peguei um lápis. Acontece que uma das lágrimas que derramei resolveu cair no papel, e quando fui escrever com o lápis, o papel rasgou. Chorei mais um pouco. Estava muito triste e cansado. Eu queria guardar minhas tristezas naquela caixa, mas nem isso eu fui capaz de fazer. A televisão estava ligada, transmitindo o noticiário da tarde. A jornalista deu aquela infame notícia. O descaso e a doença tinham matado 160 mil pessoas. Mais uma tristeza a ser guardada na minha caixa. Fui até o quarto para pegar mais papel. Puxei um caderno da minha cômoda, mas infelizmente não vi que apoiado sobre ele estava um perfume. Quando puxei o caderno, o frasco caiu no chão e se quebrou ainda inteiro. Era o frasco do meu perfume preferido. Eu tinha ganhado de uma pessoa muito especial, que tinha falecido há poucas semanas. Outra tristeza. O cheiro do perfume me fez chorar muito, porque me fez lembrar quão insignificante é a morte, e por consequência, também é a vida. Enquanto limpava a bagunça, acabei me cortando numa lasca afiada de vidro. O corte injetou o álcool do perfume dentro da minha pele, e o ardor foi imediato. O sangue escorreu até o meu pulso e sujou a pulseira do meu relógio. Aí eu me lembrei de algo muito importante, e outra tristeza me atingiu. Eu estava atrasado para o trabalho. Meu chefe havia me dito na semana anterior que se eu chegasse atrasado outra vez, perderia o emprego. Nem me atrevi a sair, não daria mais tempo. Fiquei em casa chorando. Fiz um curativo no dedo e limpei tudo. O perfume cítrico ficou impregnado no meu quarto, o que me fez lacrimejar pelo resto do dia. Mas depois de toda aquela tristeza, eu fui capaz de um feito menos triste. Finalmente consegui escrever minhas novas tristezas para guardar na caixa roxa. Consegui me lembrar de 8 tristezas somente naquele dia. A primeira, não tinha caixa azul na loja. A segunda, paguei um preço injusto pela caixa. A terceira, não pude ajudar a senhora na calçada. A quarta, morreram 160 mil pessoas. A quinta, a caneta falhou. A sexta, o papel rasgou. A sétima, o perfume quebrou. E a última e mais dolorosa de todas. Manchei o meu relógio com meu próprio sangue, e o meu emprego já era. Dobrei todos os papeizinhos com as 8 tristezas e os guardei naquela caixa roxa. Eu achava que ao fazer aquilo, as tristezas sairiam da minha cabeça. Minha terapeuta havia me instruído a fazer aquilo, mas ela estava errada. Enquanto eu olhava fixamente para a tampa daquela caixa roxa, me veio um sentimento que não costumo ter: revolta. Então coloquei a caixa roxa debaixo do braço e retornei à papelaria. A dona da loja ficou intimidada com meu retorno,
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me avisou que não devolveria meu dinheiro. Eu disse que ela poderia ficar com o dinheiro e também com aquela porcaria de caixa roxa. Saí da loja e tenho certeza que os olhares de todos os clientes estavam voltados para mim, porque digamos que eu não fui muito educado. Aquela revolta não me fez menos triste, mas me deu forças para ir em busca daquilo que eu realmente queria, uma caixa azul. Saí determinado a ter o que eu queria, procurando outra papelaria. Mas adivinha só, não tinha nenhuma outra loja que vendesse caixas por ali. Já estava ficando tarde, o comércio logo fecharia, então eu voltei para casa. Meu celular estava cheio de notificação, mas pouco me importei. Já fazia uns 3 dias que aquela tela de bloqueio não roubava as minhas impressões digitais. Aquele celular já tinha me dado tristezas demais. Não havia sobrado espaço para mais nenhum desgosto virtual. Fui dormir chorando como de costume. No dia seguinte eu tive que tomar café na padaria porque não tinha nada na geladeira nem no armário. No caminho passei pela calçada da papelaria e por um instante quase tive uma alegria. A vitrine estava cheia de caixas azuis. Foi quando me lembrei de que eu havia devolvido a caixa roxa com todos os papeizinhos dentro. Que vergonha. Entrei na loja para tentar me desculpar por toda aquela situação, mas antes de chegar no balcão, vi a mesma senhora que estava pedindo dinheiro na calçada no dia anterior. Ela estava muito diferente, toda bem cuidada, de banho tomado, vestindo uma roupa limpa. A dona da loja estava sentada ao lado daquela senhora. As duas estavam tomando café da manhã no balcão. "Quer tomar café? Senta aí", disse a dona da papelaria. Há muitos anos eu não sentia aquele tipo de tristeza, a tristeza que é quase feliz. Foi uma refeição silenciosa. Quando terminamos de comer, a dona da loja me deu uma caixa azul. Agradeci e fui embora muito envergonhado. Voltei para casa com a minha tão desejada caixa azul, uma caixa que serviria para guardar todas as minhas novas tristezas. Mas algo estava muito errado. No caminho de volta, não aconteceu nada que eu pudesse considerar triste. Não vi nenhuma pessoa necessitada na rua, não tropecei no primeiro degrau da escada do prédio, minha chave entrou de primeira na fechadura da grade. Tudo deu estranhamente certo. Foi por isso que quando coloquei a caixa azul sobre a mesa, senti novamente o peso da minha grande tristeza. Eu finalmente tinha conseguido a caixa azul que sempre quis, mas não tinha novas pequenas tristezas para colocar dentro dela. Eu sempre soube a razão da minha tristeza, da minha grande tristeza, sabe? Mas naquele dia eu descobri por que eu havia parado de fugir da realidade. Foi minha tristeza o que ajudou aquela senhora a ter pelo menos um bom café da manhã, um banho e ganhar roupas novas. Minha revolta levou novas caixas azuis para a papelaria, de modo que nenhuma outra pessoa terá que comprar uma caixa roxa se não quiser. Eu parei de fugir da tristeza porque ela é a força que muda as coisas. A minha tristeza é a última arma que me resta. E é isso que me faz o ser humano mais triste do mundo.